Certo, chegou a hora do verniz. Esse é um momento bem delicado, precisa levar muita atenção, muito cuidado nesse momento, né? O momento mais tensozinho aí do processo. Por quê? Muitas pessoas se queixam que, no geral, os vernizes estragam as peças, ou seja, amarelam ou mancham. Acabam arrastando a tinta, amarelando, estragando ela. E uma peça linda dessa, né? O maior trabalho aí que deu para você modelar, pintar, deixar tudo bonitinho. Tem que ter muito cuidado nesse momento, tá? Então eu vou dar algumas dicas e vou mostrar algumas possibilidades para vocês aqui para minimizar a possibilidade de acontecer isso com a sua peça. Então vamos lá. Primeiro, eu vou levar em consideração que você está usando o verniz acrílico, que é o sugerido no curso. Mas se você estiver usando outro verniz, algumas manhãzinhas que a gente vai falar aqui podem ser úteis também, tá bom? Que é o quê? Basicamente, fazer uma camada na sua peça antes de passar o verniz. Eu vou explicar essas possibilidades para você e vou falar por que hoje eu não vou usar elas aqui, mas eu preciso mostrar para você ter opções, né? E aí é até bom você fazer testes também, eu sempre gosto de fazer. Eu abro plaquinhas da massa, deixo secar, pinto com várias possibilidades ali, manchinhas, bolinhas, enfim. E testo nessas placas algumas coisas, sabe? Testo alguns vernizes, testo algumas bases, e isso me ajuda muito a não estragar minha peça, ter mais controle desse processo do verniz. Muito bem. Primeiro, você precisa realmente deixar a sua peça secar de verdade. E de verdade não é nenhuma hora. Eu gosto de, por exemplo, se eu terminei de pintar hoje à noite ou de tardezinha, eu só vou passar o verniz nela no outro dia de manhã. E aí eu dei muito tempo para ela secar. Para essa peça especificamente, eu fiz testes, inclusive em uma base de outra peça minha, ó. Tá vendo que em alguns lugares manchou? Eu fiz um teste aqui, outro aqui, outro aqui. Porque às vezes a tinta se comporta de maneiras um pouco diferentes, né? Depender aí da cor da tinta. Então o pessoal se queixa, por exemplo, que o vermelho costuma manchar mais, né? Enfim, fiz alguns testes para ter ainda mais possibilidades aqui para vocês. A primeira possibilidade é usar direto o verniz acrílico na peça. E aí corre-se o risco de borrar ou amarelar ela, né? Mas falo sobre isso melhor daqui a pouco. Outra possibilidade é você fazer uma base na sua peça com cola. Muita gente usa essa técnica de várias formas. Você pode usar a cola branca e aí você passa a cola branca na sua peça antes, espalha, deixa secar muito e depois você passa o verniz. Porque, teoricamente, a cola branca vai fazer uma película em cima da sua peça, como ela tende a não borrar na tinta. Ela faz uma película, você espera secar e quando você passar o verniz não entra em contato direto com a tinta e tende a não amarelar. E existe também a possibilidade da cola de isopor. Eu já usei ela em peças minhas, só que em peças menores. Eu fiz a mesma coisa, passei a cola, esperei secar e depois passei o verniz. Ela é bonita porque ela já parece um verniz, então ela tem um brilho. Eu até fiz um vídeo mostrando isso. Só que nos meus testes, ela não é boa para peças grandes, porque ela é muito grudenta. Então, quando você pega a sua peça e começa a passar a cola, ela começa a secar um pedaço enquanto você está passando o outro, e você passa o pincel numa parte que já estava, ela enruga e puxa, ela vira uma meleira aqui assim, ó, sabe? Ela vai puxando, então assim, ela dá muito trabalho para passar. Quando são peças pequenas, por exemplo, vou mostrar para vocês. Os detalhes dessa peça aqui, ó, né? Esses detalhes menores eu fiz desse jeito. Mas aí é mais fácil de você controlar, né? Isso aqui, o caramelo, eu passei. São partes pequenas, é mais fácil. Agora, quando a gente está falando de uma estrutura grande assim, o risco de puxar da cola e rugar é grande. E aí eu vou te contar por experiência própria aqui. Se rugar, se puxar, acabou, viu? Você não consegue tirar essa cola da sua peça fácil, vai estragar mesmo. Aí você vai ter que esperar secar, vai ter que provavelmente lixar ela toda de novo. É um caos. Então, por isso que eu não indico muito ela pura agora nessa peça que é maior. A cola branca já é mais fácil um pouco, né, de você ter o controle dela aqui, ela é mais molinha, puxa menos do que essa, que tem uma textura menos viscosa, né?
E tem também a possibilidade de você diluir essas colas, aí elas ficam bem mais fáceis de passar, inclusive essa aqui. Então você pode diluir a cola branca e aí a cola branca você dilui em água e a cola de isopor não se dilui em água. Se você ler aqui atrás e pesquisar, ela se dilui em álcool 70. É um risco também, mas é aquilo. Se você quiser fazer os testes na plaquinha, eu já fiz, né? Funcionou para mim, de todas as formas funcionou, né? Exceto peça grande com essa cola aqui, que aí cria aquela situação toda que eu expliquei. Mais cola branca com um pouquinho de água, mas é bem pouquinho de água, funciona, desde que a peça esteja realmente seca, se não tiver, vai manchar. Eu fiz teste, acabei de pintar, esperei só um pouquinho, passei cola branca com água, manchou. Ou passei essa cola com álcool, manchou. Então tem que esperar secar mesmo. Depois que eu esperei secar bastante, eu refiz os testes novamente e deu super certo, tá bom? Então você pode usar esses recursos aqui. Se quiser pesquisar um pouco mais na internet, você vai ver várias pessoas usando a cola, especialmente a cola branca, com esse recurso de criar essa película de proteção, tá? Só que no meu caso aqui, eu fiz o teste, esperei a peça secar completamente, fiz o teste com o verniz direto na peça e deu ótimo. Então, tá tudo certo. Vou até mostrar aqui pra vocês, porque eu refiz ele fora, né? Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó, tá vendo o brilhozinho? Passei, não aconteceu nada. E de preferência aqui a gente vai usar a técnica de passar o pincel na direção onde está a tinta para ter menos possibilidade ainda de puxar. Mas vamos imaginar que você fez foi bolinhas ou algum desenho, né? Então, por isso que eu deixei essas sugestões para você, tá? Eu não quero que você se traumatize com verniz, como tem muitas pessoas aí que passaram várias coisas aí com verniz, né? Eu também já passei algumas coisinhas testando, já testei vários vernizes mesmo, né? Então eu trouxe para esse curso esse aqui porque ele é mais leve, ele precisa menos do EPI, né? Se você ainda não tiver, né, e conseguir fazer numa área aberta, enfim, ele vai ter menos possibilidade de prejudicar aí sua saúde, porque ele é à base de água, ele não é tóxico igual um verniz vitral, por exemplo. Então, por isso que eu trouxe ele. Eu achei ele excelente, na verdade, viu? É um brilhozinho bem discreto, bonito, né? Dá um acabamento na peça, gostei muito. Então é isso, gente. Dediquei esse tempo especial aqui pro verniz. Eu quero que você leve muita atenção para essa parte, tá bom? Para você ter uma experiência boa na hora de finalizar a sua peça, tá bom? Então faça com cuidado, analise as possibilidades, faça teste, abre uma plaquinha, abre a massa, fininha mesmo a plaquinha, pinta ela ali, faz os testes nas cores que você vai usar, né? Uma partezinha com cola, outra partezinha sem cola. Faz desse jeito para você ter mais segurança na hora de fazer o verniz. Então agora eu vou passar o verniz com vocês. Dito isso, eu vou passar aqui na parte de fora da peça primeiro, né? E aí eu vou segurar ela pelo meio aqui para eu poder ir girando ela. Certifique-se da sua mão estar limpinha. Aqui a gente está passando verniz acrílico, então ele é bem mais fácil de passar do que verniz geral, verniz vitral, né? Ele não é grudento, ele é bem mais fácil de usar do que esses outros vernizes, né? No sentido de aplicação mesmo, tá? Ó, perceba que nenhuma mancha, né? Cuidado para você não colocar a mão que tá com um pouco de verniz na parte de baixo para não manchar, ou do meio, enfim. Tá passando com tranquilidade, sem excesso também, né? Então, aqui, ó, eu deixei secar muito, viu, gente? Muito. Acredito que deve ter dado por volta de umas 12 horas de secagem. Não é que precise disso tudo, mas é porque, como eu finalizei a pintura na parte da noite, eu acabei deixando dormir, né? A peça sem o verniz ainda. Então, foi muito bom, porque, ó, cheguei lá na parte que eu já tinha vernizado. Perfeito. Aí, o que é um cuidado que você tem que ter aqui? Você não pode deixar essa peça agora, porque um pouquinho provavelmente vazou para cá, né? Secar encostado numa estrutura, porque senão ela prega e aí sai tinta, sai peça. Então, usa alguma coisinha um pouquinho alta assim para colocar a sua peça. Eu vou colocar esse bloquinho de isopor,
não passei verniz aqui, né? Tá só dos lados. Eu encosto ele aqui, pronto. Aí ele não vai ter contato aí na parte de baixo com a estrutura. Vai deixar secar, enquanto isso você pode invernizar outras partes da sua peça, tá bom? Deixa ela de ladinho aí e começa a invernizar as outras partes da sua peça. Depois você volta fazendo, a gente volta fazendo o meio, fazendo a parte de baixo. E existe ainda a possibilidade de você criar camadas, tá? Quanto mais camadas você passar, mais brilho você vai ter. Depois que você passa a primeira camada, a segunda e a terceira não tem risco de amarelar, porque você já cobriu a peça, já secou, tá tudo certo, então é tranquilo, tá? Eu vou deixar só uma camada de verniz aqui mesmo, porque eu gosto desse tipo de peça com menos brilho um pouco, sem muito excesso de brilho ali, tá? Então deixa ela do ladinho e vai fazendo as outras partes da sua peça. Nós vamos passar o verniz nessa. Então, separe o seu verniz, estou usando o acrílico brilhante, né? E vamos passando rapidinho. A gente tem aquela basezinha, né? Então ele até permite um pouco mais. Já pode ir passando aí de lado. Que ele não vai entrar em contato com a base aqui para secar e correr o risco de grudar, né? Deixei as outras partes ali no cantinho secando. Enquanto essa aqui seca, na verdade, mais um pouco, já dá pra gente fazer a parte de dentro, né? Então, eu venho, ó, posso segurar aqui. E aqui, tome um cuidadozinho para não deixar o excesso nos cantos, sabe? Porque vai formando aquela texturinha, né? Que não é tão interessante, tá bom? Então, ó. Vem espalhando bem todas as partes dela. Vem passando com cuidado. Observa de pertinho. Pra ver se não ficou nada, né? Nenhuma parte sem. Ver se não tem nenhuma parte escorrendo, né? E, ó, dá uma geral, né? Ó, esse cantinho aqui eu não passei. Lembra desses cantinhos, né? Agora eu posso passar aqui, né? Na parte de cima. Aqui. Se tiver escorrido um pouquinho aí, limpa, pra não ficar aquela marcação, né? Ó. E agora essa bordinha aqui que a gente ainda não passou, né? E aqui eu venho realmente só com um pouquinho de verniz para ele não escorrer para a parte de fora da peça que já tá pronta, né? Isso. Vai olhando se passou em tudo mesmo. Aí agora eu realmente tenho que deixar secar, porque eu não posso virar ela, né, para fazer a base do jeito que ela tá aqui ainda. Então, coloca de volta lá. E aí você pode mexer um pouquinho nessa peça aqui. Lembra que a parte aqui a gente ainda não fez? Então, se aqui já tiver sequinho, não tiver grudando, a gente já consegue passar verniz nessa parte aqui da peça, né?
Aqui você pode colocar em uma estrutura altinha também, se você sentir que vazou um pouquinho pra cá. No meu caso, acho que não vazou, então é tranquilo, porque senão gruda, né? E aí pode estragar a sua peça aqui. Vamos olhar o coração, pra ver como que ele ficou, se ficou alguma parte sem. Tá ótimo. Eu acho que o coração compensa passar mais, né? Pra ter um pouquinho mais de brilho nele, acho que é interessante. Essa parte aqui, eu não vou passar, porque essa é a que vai colada na base. E é até bom que não tenha o verniz para poder melhorar até mesmo a aderência, né? Vou passar nessa parte de cima aqui do coração um pouquinho mais de verniz para dar um pouquinho mais de brilho. Ó. Ui. Pronto. Deixa ela secar. Então, o que ficou faltando? Ficou faltando a parte de baixo dessa base aqui, né? Parte de baixo dessa base. Espera secar bem agora para você conseguir virar ela e fazer o final. E aí a gente já vai pro finalzinho da peça, o momento de colar o pegador e finalizou ela. Pronto, nossa peça tá prontinha, envernizada, seca já. E agora, o último toquezinho, né? Colar o pegador e ela vai estar prontinha. Qual que é a cola que eu uso para colar peça seca em peça seca? Na verdade, eu uso duas, vou mostrar as duas para vocês. Eu uso essa da Tec Bond 793 e essa artesanato. Qual que é a diferença delas? Essa aqui, ela demora um pouquinho mais para secar a cola, então ela te dá um pouquinho mais de liberdade de você mover a peça ali, sabe? Mexer um pouquinho mesmo depois de ter encostado uma na outra. Agora essa aqui é mais rápida, é mais instantânea, tá bom? Então hoje a gente vai usar essa, né? Porque talvez seja esse seu primeiro contato com essa cola, vai ser mais fácil, né? Então, ó, nós vamos passar, não muito, né? Então, nós vamos passar aqui. Não precisa ser muito, né? Mas é bom que você dê uma espalhadazinha. A bordinha, você não precisa ir até o final dela. Perfeito. Aí você vai olhar a sua peça bem, né? Imaginando aí o centro dela e vem com o seu pegador. Talvez ele se mova um pouco. Ó, tá vendo? Bom que dá pra você fazer o ajuste, ó. Pronto, agora ele já começou a colar. Deixa quietinho aí. E aqui está a nossa peça prontinha, depois de vários dias aí de trabalho, né? Tá feliz com o resultado, com o processo? Espero que você tenha gostado muito. Aqui está ela, toda linda, prontinha para você guardar as suas coisinhas ou para dar de presente para alguém, né? Muito especial. Com essa peça você desenvolveu várias técnicas que vão te ajudar a continuar criando a cerâmica fria agora, né? Então ela te deu uma base muito boa, seja para você repetir ela, replicar de formas diferentes, né, com temas diferentes, ou para você continuar criando outras peças aí. Então todo o curso te deu essa base muito boa, né? E agora você pode passar para o próximo módulo, né? O módulo 6, que é o módulo final. Nele tem um lugarzinho específico lá de tirar todas as dúvidas, né? E você vai desenvolver lá também. Eu vou falar um pouquinho mais para você como evoluir na prática, né? Como continuar agora que você já fez as suas primeiras peças, né? Vou te dar ideias para você continuar criando, tá bom? Então, passe para o próximo nível aí e vamos juntos finalizar o curso. Poste a sua peça nos stories, me marque, eu vou ficar muito feliz de ver
a sua criação, tá bom?